Seja bem-vindo a mais um episódio do Veronese Podcast. E hoje a gente vai falar de um tema que eu tô animado pra caramba, que é sobre estratégias para ascender em uma empresa. E aí, você pode falar assim: "Ah, mas eu não tô trabalhando dentro de uma empresa, eu tenho meu negócio". Vai funcionar também, porque as práticas são muito parecidas. É sempre pensar em como gerar resultado para a empresa ou para o lugar no qual você está atuando. E para falar desse tema, convidei um cara que fez uma trajetória aí que foi desde início de carreira, ali depois ele vai contar, talvez técnico ou um júnior, até posições como CEO, CTO, CIO e por aí vai, né? Quem é ele? Paulo Botelho. É conselheiro de empresas, mentor C-level e coach executivo com mais de 37 anos de experiência. Começou cedo, Paulo, com 37 anos de experiência. Atuou como CEO, CIO, CTO na Bosch, liderando iniciativas de inovação, transformação organizacional e agilidade. É professor também convidado em programas de MBA e formações executivas na FIA, FGV, Poli e na Startse. Legal. Além de palestrante em eventos como Agile Trends e Lean Digital Summit. Muito bom. Ele é também autor de um livro, que inclusive eu tenho, era para eu ter trazido para pegar uma assinatura, mas vai ficar para um outro momento, que é o hibridismo. Hibridismo, quando a gente fala, é para gestão de projetos, tá? Depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso também, tá? Legal. Ele possui também formações como em coaching, né? Em change management pela ProSci e também mentoring e business agility na Alemanha. O homem é brabo. Então, seja bem-vindo, Paulo Botelho. Boa tarde, obrigado, viu, Fernando? É um prazer estar aqui com você. Que legal, cara, que legal. Tô muito animado. Inclusive, a nossa história é interessante, né? Pois é, Que fui atrás de Paulo, falei, meu, esse livro é ótimo, quero saber quem é Paulo Botelho. Aí eu fui atrás de Paulo, e aqui, olha só como a vida é pois é, né? interessante, Estamos né? aqui já até em aula junto, né, É Fernando? Né? verdade. Quantas coisas boas, né? Que coisa, que legal, cara. E aí, cara, é aí que eu quero trazer aqui. Algo já polêmico, né? Como diz, né, Maquiavel lá no É. Príncipe, ele diz que é melhor ser temido do que Hum, amado. hum, Quando não der para ser as duas coisas. é. E a pergunta que fica é, já pra gente começar de forma polêmica, dentro de uma empresa, pra Hum, você que tá do outro lado e quer hum. fazer uma trajetória, quer lá construir júnior, pleno, sênior, um dia se tornar um CEO, um presidente de uma organização, vale mais a pena ser temido ou amado? Olha, Fernando, eu vou dizer, você deve ser ético, Uau, sabe? uau. Eu acho que essa polarização, você não deve ser nenhum e nem o outro, porque tem é, olhares equivocados. Amado, o que quer dizer isso, amado? Que é Uhum, bonzinho? uhum, Você não tem que ser bonzinho. uhum, E também temido, no ponto de vista negativo? Não, você deve ter uma traçada ética, tá certo? E na ética você construir, né, times, você conseguir fazer resultado com uma pegada ética, né? E não ir por esses dois extremos que vão simplesmente, talvez tenham resultados de curto prazo, certamente, tá uhum, certo? Mas não é sustentável. Cara, se você quer ficar numa organização pouco tempo, talvez escolhendo A ou B você vá. Mas se você quer ser perene, dificilmente você vai conseguir, tá certo? De um ano, dois, talvez sendo o tirano você consiga resultado. uhum. Mas você vai deixar o abacaxi pro próximo que vier, né? Porque. Inclusive, vai criar conexões que vão te lembrar de você de forma negativa, né? Não. Ainda mais que nós estamos no século XXI, Fernando. É o mundo das conexões, tá certo? Das relações, de uma maneira distribuída. Uhum, Você vai querer ser um tirano com rede centralizada, tá certo? uhum, Predominantemente centralizada. Então você tem que saber equacionar as coisas, né? E também não é para ser bonzinho também. Você tem que saber dialogar com as pessoas, né? Ter transparência e mostrar o porquê das coisas, tá certo? Ó, É por Paulo, aí. mas ó, deixa eu falar uma coisa. Ah, Uma coisa que, quando eu comecei a montar esse roteiro ah, com a equipe, sabe o que me veio na cabeça assim? não. O Paulo. Eu conheço o Paulo professor, conheço o Paulo colega, né? Ah, sim. E aí eu falo, nossa, o Paulo parece ser bonzinho,
O Paulo parece ser paizão, né? Fala das filhas, é muito família, se recorda do pai, né? Claro. E aí eu falo assim, pô, como o Paulo, será que ele... Aí eu quero saber como é que foi, porque você conseguiu construir uma trajetória muito bonita, né, na Bosch. Conseguiu subir as escadinhas Hum. e... E como que você fez isso? Porque você é de fato esse cara bonzinho que parece? Como é que é? Porque eu digo, porque eu já sofri muito É. tendo um negócio Hum. e sendo o que você acabou de falar, o bonzinho. Hum. E você acabou de falar que não deve ser o bonzinho. A gente não deve ser bonzinho e aceitar tudo, né? Hum. E aí eu tenho esse jeito família e tudo mais. E aí a vida começou a mostrar pra mim que não dava pra eu falar sim Hum. pra tudo, né? Sei. E hoje eu falo mais nãos, mas ainda é difícil. Hum. Me fala um pouco disso, cara. Eu tô certo? Não. Bom, eu posso dizer que eu sou muito feliz porque eu tive um grande mentor na minha vida Tá. que me orientou muito e me mostrou inúmeras facetas da vida. E eu respeitava muito, Uhum. gostava muito do que eu aprendia, e ele me ensinou esse tema dos valores, sabe? Então Uhum. ele falou: olha, você tem que viver os valores que você tem e que tomara que sejam os da empresa também que você vá, porque se não bater os valores, você vai fazer teatro, né? Então é importante que você viva em paz, né? Você tenha paz, você trabalhe em paz com os seus valores, né? E o que quer dizer tudo isso? É claro, você tem que entregar resultado, porque a vida não é simples, não é fácil. Existe esforço, tem que suar a camisa, tá certo? Agora, não é porque tem que suar a camisa que você tem que ser tirano. E Uhum. nem também tem que ser bonzinho. Você tem que, claro, deixar com transparência, né? Explicar a realidade para as pessoas, ouvi-las, tá certo? Então, eu acho que esse é que é o verdadeiro equilíbrio, né? Você ser transparente. Uhum. Até uma vez eu tive um trabalho, né, que fazer, e um do time lá falou: ah, mas por que que a gente não faz assim? Eu falei: ah, então eu vou te explicar. É porque para quem a gente tem que apresentar, esse caminho seu, que é muito bom, mas não vai funcionar, porque os indicadores dele são outros. Então vamos tentar combinar as coisas, um pouco desse e um pouco do que ele quer ver. Uhum. Então, sabe, não é ser duro falar não e também não é fazer tudo sim, mas é explicar. Quando as pessoas entendem o porquê das coisas, né, fica mais fácil, né? Uhum. Então, não sou nem lá nem cá. Eu acho que eu sou com transparência para poder que as pessoas entendam. O grande problema é que a maioria das pessoas não investe nesse tempo de explicação, Uhum. tá certo? Então, Uhum. parte de pressupostos, né? Ah, então, por que que você já não entendeu que é assim, assado? Você precisa explicar, né? Ele não está no seu momento. Então, na medida que você dialoga, fica muito mais fácil as coisas acontecerem, tá certo? E até explicar por que está divergindo. Uhum. Talvez exista um momento político X que aquela solução técnica Y não casa. Então Uhum. você precisa saber compor. E aí, né, saber manobrar adequadamente, manter o time motivado, né? Uhum. Porque a despeito do que teremos que fazer, né, eles entendam o porquê das coisas no dado momento. E depois os ciclos estão cada vez mais curtos, vai chegar o momento de fazer as soluções até que eles foram recomendados pelo time, né? Mas eu acho que tudo é uma questão de você dialogar e ser transparente, sabe? Não precisa ficar escondendo as coisas. Explica. E nem dizer, inclusive, sim pra agradar. Não, sim para agradar não sustenta esse negócio de Não sim para agradar, sustenta, não sabe? É uma sustenta. ilusão. O Uhum. sim para agradar é ilusório. Ele pode sustentar naquele momento ali, aquele, sabe, aquela fagulha ali, ele vai, Uhum. mas depois não sustenta, sabe? Uhum. As coisas precisam ser feitas com os recursos, entender de onde vai chegar e explicar para as pessoas por que que estamos fazendo A, B ou C, tá certo? Uhum. Esse fazer para agradar é uma ilusão, cara. Porque nós estamos falando em empresa, né, privada que precisa dar resultado, as coisas têm consequência. Então, Uhum. não é, vou fazer isso e depois não tem consequência. Tem Uhum. consequência sim.
E se você ceder a um sim fácil, depois você vai pagar caro a consequência de um sim fácil, tá certo? Não, sabe, não tem atalho fácil, né? As coisas precisam ser feitas e precisam ser bem feitas, né, para atingir aquele objetivo, né? E então ficar cedendo sim pelo sim não vai Não, te levar a interessante. nada, sabe? É Interessante. um aparente vitória curta, Uhum, mas não é. Depois não uhum. sustenta, sabe? É, e sem contar que quem fala assim pra agradar, em algum momento pode sobrecarregar também, né? Se ele quer agradar todo mundo, em algum Isso já momento. diz que até o Kennedy falava, você quer errar? É querer agradar todo mundo. É Você vai isso. errar. Aham. Não existe isso, sabe? Você pode fazer manobras temporais, né? Então Uhum. tenho que fazer X entregas. Então, se a organização deseja que as A, B ou C sejam entregues agora, então vamos entregar agora. A minha recomendação será, olha, deveríamos fazer a D, E e F agora e por causa disso, disso e disso. Ah, não, nós vamos fazer a ABC. Então tá bom, mas vai ter essa consequência. Uhum. Você não Uhum. pode se omitir, sabe? Esse aqui é o grande ponto. Muitas pessoas, às vezes, elas se omitem. Ela sabe que aquilo não vai dar certo, mas ela cede. Uhum. Eu acho que não tem problema em ceder, Uhum. mas você tem que explicar qual é a consequência que vai ter aquilo lá, tá certo? Você fala, olha, tá bom, você quer fazer isso? Nós vamos fazer. Só que vai acontecer isso, isso e isso. O Uhum. melhor combinação seria essa. Uhum. Mas tá bom, né? Você tá enxergando outras coisas que eu não tô enxergando. Mas aí é quando essa troca é com algum líder seu. Porque Claro, se é com algum liderado, você acaba falando, não, ó, você tá dando essa sugestão, acho boa, só que eu tô vendo que esse caminho é melhor, né? Porque aí quem que tá em risco é você tomando essa claro, decisão, né? claro. Sim, Então sim. esse cuidado também. Tem que ter, né? Tem que E ter, de você tem que fato. alertar o seu superior, pô. Claro, Porque claro, ele claro. tem, ele tem uma visão, né, de um espectro, e você que tem mais detalhe deve alertá-lo. Falar, olha, se você quer fazer isso, nós vamos fazer. Vai dar ruim. Vai dar ruim por causa disso, disso e disso. Aham. Ele pode até falar, calma que eu tenho aqui uma outra solução. Ah, então tá bom. Porque são níveis, né? Ele tá, cada vez que sobe, você vê mais longe, tá certo? Então, às vezes você Uhum. tá aqui, você não consegue enxergar. E tudo Uhum. bem. Às vezes ele pode te contar, às vezes ele não Uhum. pode te contar, tá certo? Olha só. Já teve caso que era de um negócio que íamos fazer, mas tinha um NDA associado àquilo, então o Hum. chefe não podia contar. Então, você tem que entender que tem muitas coisas que você não tem todos os detalhes, né? E Paulo, uma coisa interessante que você tá falando, eu. NDA só porque fica claro, né? No Disclosure Agreement, né? Você Sim, às é vezes não cláusula pode. de É. confidencialidade, né? E é bom comentar mesmo. E aí eu tava pensando, em 2009, eu fiz um curso de ISO 20000 na época. Hum, E aí eu lembro até hoje, ficou marcado. Ele falou assim, ó, governança corporativa é hum, você não ter família no conselho. Porque não tem, as pessoas não têm que concordar com você. E a gente vê isso acontecer pra caramba. hum, É, eu tenho um caso que aí é uma suspeita minha, tá? hum, Pablo Marçal, que é um empresário que tentou sim, o governo, né? Foi o governo? Prefeitura? Prefeitura, eu acho, né? feitura. Prefeitura. Ele tentou a prefeitura e ele fez uma cena na ambulância que foi feia Hum, pra caramba, ele fingindo que tava passando mal, não sei o que. Eu falei, cara, é porque tá todo mundo idolatrando esse cara. Se hum, tivesse alguém na equipe que tivesse ali sem um vínculo emocional com ele, falar, cara, você vai fazer merda. hum, Como diziam os cariocas, né? Cara, não faça isso. Mas todo mundo deve ter concordado. Então, por isso da importância de ter gente que dê de frente, né? certo. E aí você vê que tem. Eu vejo líderes que às vezes contratam pessoas que eles veem que é parecida com ele, que vai concordar, tem os mesmos vieses, cara, e não tem erro mais brutal do que isso, né? Pois é, você vê. A história é que muitas pessoas não leem história, né? Ah, Mas na época do Império Romano, aham. quando o imperador vinha de Vitória, ele entrava na cidade, né? E era
ovacionado, né? Música. Ele começava a entrar em transe, porque né? Vai mexendo no ego do cara. Aham. E existia um escravo que ia junto na biga, né? Dando assim, olha, acorda que você é mortal, né? Você é mortal, para ele voltar, né? Então, eles já sabiam disso e tinha esse combinado, vai lá um cara te acordar, né? Talvez nessa do Marçal ninguém foi lá e falou, olha, cuidado que você é mortal. Aí, então, quando deixa, né, sai fora, né? E é natural, né? Porque você tá falando para uma plateia, ela tá batendo palma, ele acha que tá certo e vai A indo. realidade que ele construiu, a realidade percebida por ele Então, é outra, né? mas isso não, né, numa organização que tem que entregar resultado, isso não vai funcionar, você tá entendendo? Não vai. Assim, perene, Então, né? ó, mas aí tocamos num ponto que eu já fiz um gancho aí a sua É, fala. Tem um relatório da McKinsey que mostra que 25% apenas das promoções hum, tem sido por desempenho. hum, O restante por proximidade com o líder, com relacionamento. E aí, eu quero saber de você, hum. no que você acredita quando a gente pensa nessa ascensão? É muito importante entregar ou será que é mais importante ter um bom vínculo com seu líder? Eu acho que são as duas coisas. Tá bom. Eu não vi esse relatório, mas eu não acredito que essa suposta promoção, ela tenha vindo sem nenhum lastro de resultado, Uhum, tá uhum, certo? uhum, Eu penso o seguinte: tem o que dá resultado e está bem com a organização, e tem o que dá resultado e está isolado, tá certo? uhum, Então, quando se fala, ah, não, esse daqui foi porque ele é bem relacionado, não, ele tem que entregar também, Fernando. uhum, Sabe? Você pode fazer alguém ser promovido, mas se ele não entrega, como é que você vai sustentar isso? Se uhum. você tivesse no século XX, de ciclo longo, até vá lá. Porque então ele é mediano, é medíocre, mas como tem tempo, vai acomodar e vai sair resultado. Mas no mundo do século XXI, que é turbulento, que exige gente preparada, você pegar e colocar uma pessoa só porque é amiga de alguém, o que vai acontecer? No próximo ciclo ele não vai entregar. E Uhum, esse alguém que é amigo dele não vai se expor a essa situação, tá certo? Você uhum, não pode pôr isso em risco. Então, se existir um caso A ou B, ele é isolado. Porque esse que foi, aparentemente, pode ser visto pelos outros como devido à relação eh, de amizade, bem relacionado, mas ele tem que entregar também. Então, entre alguém que entrega sem alianças e alguém que entrega com alianças, você vai uhum, optar por alguém que entrega com alianças. uhum. Então, eu penso que deva ter mais coisa nessas camadas que não Nas, vieram. nas linhas, nas pequenas Entre letras ali. linhas, tá É. certo? Porque o que adianta você pôr alguém que não entrega Uhum, para tomar uhum. a responsabilidade maior? Mas agora, para deixar um pouco mais difícil. Hum, Entrega mais ou menos, mas é muito próximo. hum. E tem um que não é nada próximo e entrega muito bem. Olha, Agora saia justa. não. Não? Olha, tem um livro bacana e já antigo Vou até que é anotar. do que é do que era do presidente da GE. Como é que ele chamava? Que agora me falhou aqui a memória. Você lembra? Não Do presidente da lembro. GE? Não lembro. Bom, eu vou lembrar o Não, mas nome tá aqui dele. Tá anotado. aqui. Depois eu vou. No livro dele é Jack Welch. Tá. É Jack Definitivo. Então ele Hum, punha lá é, 4 tipos de pessoas. Ele avaliava. Fazia uma coisa bem sintética. tá. Ele falava assim, olha, não comunga os valores e não entrega resultado. Esse, para ele mandava embora. Tá. Comunga os valores e dá resultado. Uhum. Esse tem que ser promovido, tá certo? Aí tinha aquele
que comunga os valores, mas não deu resultado. Esse daí ele tinha mais uma chance. E tem aquele que entrega, mas não comunga os valores. Ele dizia, esse vai embora também. Então, pensa o seguinte, tem que entregar os resultados, mas tem que comungar com os valores do lugar. Onde comungar não é ser amigo, não é isso. Não pega esse viés aí da amizade. É sobre Ele- valor. então Sobre ele valor. tem que ter, tem que entregar, tá certo? Se não entregar, o que você vai fazer? A entrega é a base. É claro. Ou Uhum. seja, você não dá para pegar e você ir levando, porque você vai comprometer a organização. Claro, claro. Tá certo? Então, não adianta ser só da turma Uhum. se você não conseguir entregar. Ah, não, ele é da turma, então nós vamos ajudá-lo. Vamos fazer mentoria, vamos fazer treinamento, ABC, porque ele tem tantas capacidades, soft skills, que a gente não pode perdê-lo e ele não tá bem de hard skill. Né? Enquanto tem um outro bom de hard skill, mas, né? Então, aí é uma outra abordagem. Então, acho que tem pessoas que precisam ser resgatadas. Assim como esse que é bom de hard skill, também devia ter a chance dele de ser um pouco de soft skill nele também, tá certo? E eu acho que é esse balanço que é o importante, né? Você conseguir valorizar as competências, né? Mas não ser de uma forma assim muito superficial. Ah, não. Então, eu acho que tem que ser ponderado e você avaliar o que é melhor nesse momento. Ah, no próximo ciclo, o que era melhor nós termos aqui? Às vezes é uma decisão difícil, né? Às vezes esse que é bom de hard skill, né? Ele é difícil de soft skill, que é muito mais difícil você tratar recuperar quem não tem soft skill, né? Bem mais difícil. Hard skill é fácil treinar. Soft skill é difícil, porque vem de outras questões, tá certo? Mas também dá, ou seja, tudo é uma questão de quanto você quer investir nesse caminho, tá certo? Mas eu primeiro tenho que dar o resultado. Afinal de contas, a organização está aqui para quê? Tá certo? Ela está para pegar, essa é a nossa visão. Né? Essa pessoa X, ela está indo nesse sentido? Então, vamos nesse sentido, vamos ajudá-la, né? Entendeu? É por aí que eu... Não, legal. Algo que a gente tem dificuldade na SMR, na consultoria, por exemplo, é conseguir trazer gente que tem os soft skills que você acabou de comentar. E para quem tá ouvindo, que não sabe o que é hard skill e soft skill, hard skills são as competências técnicas e os soft skills são as competências comportamentais, né? E aí, como a gente... Eu penso assim, empresa muito grande, que tem estrutura, ela tem mais margem de erro em contratação. Certo. Empresa menor, que tem 30 pessoas, a margem de erro Não tem, né? não tem margem de erro. E aí, o que eu sempre bato no RH, falo, olha, tem que trazer gente que tem alguns valores que são importantes pra gente, né? Claro. Pessoas que a gente, de alguma forma, possa, de fato, confiar, que tem uma questão de família. Porque quando a gente fala em família, o indivíduo, ele tem ali dentro alguns valores, segurança, estabilidade, né? Então, a gente tenta cobrir esses aspectos. Mas o que, de fato, é muito difícil é encontrar pessoas que tenham soft skills. Não só valores, mas os soft skills, né? Claro. Essa é a parte mais difícil. Mas é assim, né? E cada vez, né? Os bons, eles vão encontrar lugar. Às vezes tem que Sim, treinar as sim. pessoas, né? Mostrar para a pessoa por que é importante isso. Às vezes ela não teve chance na vida verdade. de aprender. Ela não ser a senhora de si mesma. Ela não teve oportunidade de estudar metacognição, entender como ela opera. Ela não tem essa visão, Putz, Paulo. entendeu? Então, às vezes, você precisa pegar alguém e ajudá-lo a, né, ter aquela... Ele se auto-perceber. Porque às vezes não teve chance, sei lá, a Ó, vida não ajudou é e pronto. Aí verdade. cabe a Às vezes gente... alguém não mostrou mesmo. Aí, às vezes, a pessoa parece que teve uma revelação. Aham, Nossa, aham. é Ó, isso? uma coisa simples que eu É. vejo que às vezes muda a vida de quem tá trabalhando no dia a dia é falar assim: olha, que pra gente é muito simples, mas talvez não tenha chegado até esse indivíduo, que é: faça uma lista, coloca ali o que é importante para os próximos meses
e prioriza, mexe nessa lista, joga o que é mais importante pra cima. E a pessoa só nessa dica já consegue se organizar pra caramba. É, Porque ninguém mostrou como que se não tem organiza. ferramenta. Não tem ferramentas, nunca viu. É, Então, assim, simples. eu concordo contigo. Às vezes a pessoa não sabe que é possível. Claro. Que nem tem uma parente minha que ela veio de uma família muito Hum, simples, né? A família dela muito hum, simples. E ela foi lá, fez um curso, terminou o tecnólogo. E aí eu falei, olha, tem uma área dentro do que você estudou que é a gestão de mudanças. hum, Pra você ver como é uma área interessante, a gente ficou 3 meses em Curitiba buscando gente porque não tinha. hum. Ela, nossa, eu tava buscando uma posição como secretária. Falei, peraí, você terminou o tecnólogo, mas tem outras opções. Então, às vezes, nunca ninguém sentou com ela e falou o que tinha de É opção. É desorientação. desorientação, É isso né? mesmo. Eu boto fé nisso, cara. Boto E fé. num mundo cada vez mais acelerado, turbulento, as pessoas partem de um pressuposto que o outro já entende, Aham. né? Entende e, não, sabe, são maturidades distintas. Eu costumo Uhum. dar um exemplo, né, que acho que você vai gostar. Ah, manda. Falar assim, sabe como é com formação plástica de metal? Ou seja, forja de um Uhum. pedaço de aço, e tal, né? Uhum. Quando o aço ele é muito simples, é que eu faço associação com a imaturidade, ele precisa esquentar e fazer várias vezes aquecimento e fazer a batida, sabe? Para ele se conformar. Se ele é um aço nobre, que pode ter uma conformação mais rápida, mas ele é mais nobre, que a associação das pessoas é que ela tem maior maturidade. Então, quando Uhum. tem maior maturidade, você fala e ele entende logo. Uma Uhum. pessoa tem menos maturidade, você tem que falar mais, porque ela não captura aquilo que você está dizendo. E você tem um discurso único, pensando que todo mundo te entende. Você tem que ter um discurso adequado, não só à geração, à circunstância, às Uhum. competências. Então, Uhum. você tem que ter um discurso amplo, né? Você fala sempre da mesma forma, você só vai pegar um que te entenda. Putz, cara. Então, você tem que ampliar, né? E fazer técnicas simples de comunicação. Me conta o que que você entendeu. Coisa Uhum. simples, né? Uhum. E aí você vai ter grandes surpresas, né? Porque você fala, quem tem maturidade entende-te e o eco é em sintonia com o que você quis transmitir, e o outro não necessariamente. Então você precisa ajudar a entender, né? A comunicação, ainda mais hoje em dia que está tudo truncado, né? Tem um Uhum. linguajar próprio, né? Tem coisas próprias, rápidas, né? Então, uma palavra cada vez mais seca, né? E você dá um sentido, a pessoa dá outro. Você precisa Pronto. saber. Tudo certo pra dar errado. Tudo certo para dar errado. Não, legal. A gente falou algumas. A gente usou Hum, aqui na conversa algumas palavras-chave, né? hum, Soft skill, valores, orientação para resultado. hum. O que que você sugere que são sinais que são silenciosos ali para o profissional entender se ele está pronto para um outro cargo, subir de cargo? É, Como você acha que ele consegue ter essa percepção de que. Porque as pessoas são muito ansiosas, né, Paulo? O cara tá lá como júnior, ele já acha que tá pronto pra ser sênior, para ser. Cara, por que eu ainda não sou sênior, né? É. O que que você acha que as pessoas têm que ter como atenção pra entender? Pô, eu realmente estou pronto para dar um próximo passo. Porque é difícil, parece, porque as pessoas geralmente querem tudo pronto. Eu lembro numa aula de pós-graduação, Hum. um rapaz júnior fala assim: não sei porque eu não tô na posição do meu chefe, eu já sei fazer tudo que ele faz. Às vezes pode até ser Pode verdade, ser. mas não necessariamente, né? Exato. Daí eu falei assim, calma. Né? Aí tem o lance que você falou de bater lá no ferro até da Ah. forma, que é a maturidade, que são coisas não ditas, né? Então, mas a gente precisa encontrar, sabe, no mundo que a gente vive, cada vez resgatar o tal do visual management, Uhum, gerenciamento visual. uhum, Porque a gente fala, não sei se o outro está me entendendo, tá uhum, certo? Então, nós temos que enxergar objeto, perspectiva, uhum, percepção. Afinal uhum, de contas, que objeto é esse?
Quando esse rapaz que você disse, eu já entendo que eu já posso fazer. Então, você está falando de competência, certo? Esse objeto competência quer dizer o quê? Então, acho que é importante você ter uma matriz Boa, competência-desafio, boa. tá certo? As competências que eu possuo, elas enfrentam os desafios que eu tenho? Sim ou não? E se eu realmente entrego, de que forma eu entrego? Eu entrego, mas leva 3 meses. Falei, então peraí, será que é isso? Tinha um mês de deadline, entregou em 3. Então, mas eu entreguei. Falei, mas peraí, mas não foi no tempo. Sabe, as questões você precisa fazer on time, on budget ou on spec. Uhum. É no prazo, no custo e na especificação, tá certo? Se você tem essa visão, então você tem a competência para enfrentar esse desafio dentro da circunstância de on time, on budget spec. Você Boa. precisa explicar para as pessoas, né? Porque não é porque ela entrega, mas num tempo fora, ou num custo fora, ou numa especificação que não é aquela que o cliente esperava. Se a pessoa olha só uma perspectiva, mas Uhum. não vai em consideração competência, desafio, prazo, custo e a especificação, é muito mais amplo. Então ela Uhum. pode ter uma leitura equivocada, Uhum. tá certo? E outra, né? Se ela tem repetitibilidade. Eu Uhum. fiz uma vez, né? Depois não consegui mais fazer. Então, peraí. Ele fica pegado naquilo. Ele vai sempre vender, mas, poxa, mas será que foi? Então, Uhum. acho que é importante você ter uma Ótimo. visão clara quando vai explicar para alguém por que ele está pronto ou porque ele não está pronto. Porque é o seguinte, se você tem a competência adequada para o desafio, então você pode até estar trabalhando em flow, né? Tô bem, vou suar para entregar, mas vou entregar dentro do prazo, Uhum. custo e na performance. Não, eu não tenho essa competência. Então eu já vou entrar em estresse, né? Porque se o desafio está lá e eu não consigo, estresse. Assim como se eu também entrego com muita facilidade, aí eu posso ficar desmotivado. Porque eu tenho muita competência para o padrão de desafio que me é oferecido. Uhum. Então você precisa ter um equilíbrio dinâmico, né? Uma banda Uhum. de acomodação entre competência e desafio, você trabalhar nessa banda, que aí você está em flow, né? Boa. Tô lá, Boa. tô entregando e vamos lá, tá certo? Ó, você falou sobre o visual management, gosto muito também. Quando o Paulo comenta aqui sobre fazer um quadro comparativo, competência que eu tenho hoje e competência do próximo cargo, por exemplo, onde eu quero chegar, será que eu estou conseguindo fazer ali o depara, né? Eu acho isso muito legal, porque você sai da subjetividade, É né? claro. Inclusive, os indicadores de quem está num cargo de pleno, sênior, gerente, são indicadores que você está conseguindo alcançar, né? Obviamente, seriam indicadores diferentes, ou deveriam ser, né? Porque cada cargo você abraça uma certa quantidade de responsabilidades. Aí o ponto é, será que você fazendo uma tabela e fazendo uma coisa que é muito difícil, Paulo, que eu tenho visto, e eu vivo isso no dia a dia de trabalho, Hum. são as pessoas sempre com dificuldade de se autorresponsabilizarem. A autorresponsabilidade veja bem, a autorresponsabilidade é um motor de crescimento. Quando você diz assim: o problema é do cliente, o problema é do meu chefe, o problema é minha esposa, o problema é minha mãe. Cara, isso aí é assim, é a fórmula de estagnação. É a fórmula pra você ficar patinando numa areia movediça e começar a se enterrar cada vez mais. Então, além de fazer um quadro comparativo, entenda qual é seu nível de autorresponsabilidade. Claro. Porque a autorresponsabilidade te ajuda de fato a você saber onde você está e para onde você tem que ir. Quando você sempre julga os outros, nossa, eu fico puto com isso, Paulo. Hum. Aí tem um consultor que fala, pô, mas o cliente isso, o cliente aquilo. Cara, tudo bem. O cliente tá trazendo dificuldades? Quais são? O que dá pra gente fazer frente às dificuldades? Você foi lá e sentou com o cliente pra falar com ele de forma honesta e transparente sobre isso? Ele não vai me ouvir. Você tentou sentar lá e falar? Porque se fica nessa no almoço todo dia, não vamos sair do lugar. Então, a autorresponsabilidade eu acho que é um motor de crescimento.
Faz sentido, cara? Faz e pensa o seguinte, tem que ter tudo um OKR, Boa. sabe? Uhum, Tem que ter um resultado claro e ele precisa entender que resultado claro é esse. Senão fica uhum, nessa subjetividade, sabe? É mais, menos, é quase. Tem que ter indicador. Você tem uhum, que encontrar o indicador, né? uhum. E aí a coisa vai fluir porque você tem algo para poder. Senão fica no subjetivo, né? Ah, já tô fazendo. É É isso. tudo gerúndio, né? Já tô fazendo, já tô entregando. Tô terminando. Tem que ser particípio passado. Foi entregue e tal. É isso. É claro. E Paulo, para quem não conhece, OKR. Ah, OKR são os objetivos e isso. resultados-chave, né? Então é um exemplo prático. Vou trazer aí pra galera aqui de uma ferramenta que as pessoas usam pra caramba, o Instagram, né? Hum, Ou LinkedIn. Objetivo: aumentar minha autoridade no Instagram. Esse é o hum, objetivo. certo. Resultado-chave: crescer 10 seguidores por semana. É, Pronto. Você simples saiu da assim. subjetividade. É uma ferramenta Claro, que vai te dar uma direção. claro. Se passou 2 dias, você cresceu um, pô, não tô no caminho. Porque se tem 7 dias na semana, por exemplo, e você Hum, cresceu um, tá mal. Então você tem que correr e colocar mais esforço nas atividades. claro. Não daria pra você sair às 5 da tarde, se fosse Hum, um trabalho. Por quê? Porque você tá longe do objetivo, do claro. resultado, Claro, certo? claro, claro. Então, assim, tangibilizar através de uma ferramenta como o OKR, nossa, é fantástico mesmo. Claro. É Você tem fantástico. indicadores gerais e uns que estão associados àquilo que você realmente quer. Exato, exato. É. Pra tangibilizar, né? Show! Agora a gente vai para um assunto que eu sei que você gosta muitíssimo É. e também polêmico. Você só Agile... tem, só Só tem traz assunto polêmica. polêmico. Ah, gente, eu trago um cara desse tamanho aqui, tem que ser assunto polêmico. Não tem como ser diferente. Ó, É, agilidade e velocidade, é, né? é. Seguinte, agilidade. Quando a gente fala, pô, a organização tem que ser ágil, business agility, project management, agility project management, agile, isso aqui, blá, blá, Hum, blá. Tá. Isso aí é uma buzzword, ou seja, uma palavrinha que todo mundo hum, tá usando para vender, por exemplo, hum. ou é de fato uma filosofia de trabalho? Bom, primeiro, nós temos que entender o significado das coisas Tá. e não a moda, tá certo? Uhum. Então, primeiro, você, de novo, tem que tangibilizar e entender o que que cada ferramenta, o que que cada abordagem, ou cada framework, ou cada, seja lá o que for, para que que serve cada coisa. Sabe, fazer uma analogia para ficar bem fácil. Se eu sou um médico que só conheço 5 remédios, para qualquer doença que entrar lá, eu vou dar aqueles remédios. Pô, mas peraí. Tem remédio para A, tem remédio para B, tem que ter outros remédios. Então, Uhum. quando a gente fala em agilidade, primeiro, tem que dar uns passos para trás para entender de onde vem essa história. No século XX, ninguém falava, você tem que ser ágil. Todo mundo fala, você tem que ser rápido. Rapidinho, tem que ser rápido, tá certo? E aí entra o século XXI, o mundo dá uma baita acelerada, tá certo? Tem digitalização para tudo quanto é lado. Desculpa te interromper. É. Então, a história de pra quando que é? Pra ontem é antiga. Mas sempre foi assim. Mas sempre Imagino. foi para Eu ontem. imagino, eu imagino, eu E imagino. ainda mais no Brasil, Aham. tá certo? Era tudo para Sem ontem. planejamento, vamos pra Não, cima. tinha Tinha. planejamento, É que você mas tá no lugar assim, de, você tava no lugar de referência, né, cara? mas é sempre assim, sabe? Rápido sempre foi. Sempre foi. Ou seja, nunca teve um lugar assim, vamos fazer mais lento. Sabe, eu nunca escutei isso. Eu também não. Vamos fazer mais lento e fazer custar mais caro. Aham. Uma coisa é vender com valor maior, mas custar mais caro, Não, de né? jeito nenhum. Então, primeiro, aí entrou o século XXI, começou o tema da agilidade. Na verdade, a palavra certa devia ser adaptabilidade. Mas Concordo. porque tem um livro na época, e não, acho que nós vamos sair muito fora daqui, e falou, olha, então nós vamos mudar o tema, vai chamar agilidade. Só que a palavra agilidade te remete, né, à ideia de velocidade, né? Aí, mas então qual que é a diferença de agilidade e velocidade? Tá certo? A velocidade, predominantemente,
você está em um sistema que já tem uma previsibilidade. Eu costumo fazer um exemplo que é entre o Isaiah Bolt, que eu já contei para você, e o Neymar quando ele tá afim de jogar mesmo, né? Quando ele tá Uns afim... 20 anos atrás. Não, às vezes ele tá afim. O Isaiah Bolt, como é que era a vida do Isaiah Bolt numa competição? Ele tinha uma raia clara, 100 metros, ela é fixa, a velocidade do vento podia ser até X ou Y, não mais do que isso, e ele tinha que entregar dentro de um parâmetro fixo determinado, parado, quando dava o tiro, tinha que sair. Mas os elementos estavam definidos. O comprimento da raia, a largura da raia, né? A forma com que ele tinha que sair. Uma série de parâmetros. O vento não podia estar mais não sei quanto. Se estivesse chovendo, não podia estar, né? Quando era aberto, né? Não era indoor. Já o Neymar, o que ele tem? Ele tem que não somente ser rápido, mas existem inúmeras variáveis. Porque o outro time vai entrar na frente dele. Tem uns que vão vir pelo lado. Então ele tinha que ter velocidade e essa ginga, né? Que é a flexibilidade. E um elevado grau de imprevisibilidade. Porque a configuração do outro time podia mudar ao longo do jogo. Dependendo se o outro time está ganhando, ele se fechava atrás, mudava o esquema tático. Então, a agilidade está em enfrentar essa mudança. É claro que a gente tem um certo grau dessa imprevisibilidade, mas ela está mudando. Enquanto que o do Veloz, ele está com os parâmetros fixos, tá certo? E no mundo que a gente vive do século XXI, os parâmetros mudam demais. Por isso é que precisou trazer essa palavra da agilidade, que é velocidade com essa adaptação, né? Adaptabilidade, para você conseguir se adaptar a uma circunstância nova que muda. Então, não é que é buzzword, tem uma situação nova. Eu gosto sempre de fazer essa divisão do século XX para o XXI para ficar assim bem marcado. O século XX não é que não tinha coisas imprevistas. Tinha, mas era dentro de uma banda previsível. Quando você entra no século XXI, tem o imprevisto, mas realmente com um grau de imprevisibilidade maior. O que requer, né, uma adaptação do profissional muito maior. Mas o brasileiro, ele sempre foi reconhecido como ágil, até na época em que não usava a palavra. Sempre falava, o brasileiro é muito flexível. Não por acaso, vários brasileiros foram para o mundo e performaram super bem em várias empresas do mundo. Porque a gente já tinha isso aqui. A gente tinha que ser rápido e flexível. Claro, né? Vinha de um mundo com uma inflação gigantesca, né? Altos e baixos, terríveis. Enquanto nas economias mais maduras, você tinha uma certa previsibilidade. Uma vez estava indo para a Alemanha, acho que foi em 1990, e eu vi num cartaz assim, né? Aqui os juros, né? É de 2%, né? Eu falei, no Brasil também, né? Ele falou, não, isso aqui é por ano. Ele falou, o quê, por ano? A gente tinha por dia. Então, na Europa tinha uma previsibilidade muito maior, as coisas tinham, né? E os brasileiros, super flexíveis, sempre davam, né, um jeito e o capital, né, nas empresas, né, gostava dos brasileiros. O brasileiro, quando acontecia alguma coisa, ele dava um jeito. Deixa comigo que eu resolvo, tá certo? Porque a gente sempre foi assim. Assim como o tema do VUCA, né, que foi tão falado aí uns 10 anos atrás, né? Mas para o brasileiro não tinha sentido esse negócio. Agora é VUCA. Não, aqui sempre foi VUCA. Tá certo? Por sinal, né, alguns anos é que teve uma certa estabilidade, né? Quando não tinha nenhum sentido. Então, o importante é a gente entender que a agilidade, agora falando enquanto uma ferramenta, claro que ela é
ela é importante, mas precisa ser aplicada na circunstância adequada. Perfeito. Um negócio, via de regra, tem 4 momentos: simples, complicado, complexo e caótico. Uhum. Simples, que você tem um alto grau de previsibilidade. O que é? Processo, certo? Eu tenho tecnologia, sei o que meu cliente quer, entrego. Faço 1 milhão de peças. Eu faço roda para carro. Então, vai 1 milhão de rodas, tá lá. Então, o que aí você vai aplicar? Eu vou aplicar melhoria contínua, porque Uhum. sempre posso fazer uma roda com talvez um perfil um pouco diferente, com tempo menor, ela tem mais resistência, ela é mais leve, são variantes assim, Uhum. mas eu estou com o processo estável. Ou entro no complicado. Eu quero fazer uma variante agora de plataforma. Então eu posso usar o Project Management, por exemplo. Uhum. Eu faço roda para veículo de passeio, mas agora eu vou fazer para picape. Então, a picape tem outras circunstâncias, porque eu vou ter mais carga, etc. Então, eu faço variante, mas eu tenho um grau de previsibilidade alto. Uhum. Agora, eu posso entrar numa seara complexa, quando eu tenho muito mais variável. Então, aí pode ser que seja mais adequado aplicar as metodologias ágeis, porque ela tem os elementos adequados para enfrentar isso. E até chegar no caótico, né? Que vamos dizer o seguinte: você não tem a tecnologia dominada e nem as expectativas do cliente estão bem modeladas. Uhum. Então, nesse lugar, você tem que fazer mais user experience, fazer muito mais prototipação, para conseguir sair de lá e entrar num Uhum. complexo, para Uhum. depois ir para um complicado e chegar no simples. Então, é mais ou menos aí. Então, é importante, claro, mas precisa saber em que momento seu negócio está vivendo, tá certo? Onde está o seu negócio? Senão você vai pegar uma ferramenta e aplicar num lugar que não interessa. Ou usar como muleta, né? Mas não vai Não vai funcionar. funcionar, de Porque tem que fato. ter um mindset diferente para usar isso Sim, aí, sim. sabe? Se Porque é você... baseado em valores, são valores diferentes, são princípios É, diferentes. e qual é o grau de imprevisibilidade? Uhum. Senão você está usando uma ferramenta inadequada, tá Uhum. certo? É muito sofisticada, sabe? Então então não é buzzword, mas precisa saber usar, né? Uhum. Uhum. Tá certo? Senão fica como post-it, né? É bonito, eu vou fazer post-it em tudo quanto é lugar. Ele tem um propósito, né? Não precisa ter. Por Claro. que você está usando isso? Tá certo? Eu ouvi o Paulo Botelho falar que tem que ter visual management. Vamos começar amanhã a colocar post-it aqui. Pois é, né? Agora, se o É. post-it tiver por detrás ali a ideia de promover colaboração, promover transparência, promover um trabalho auto-organizado, porque as pessoas sabem o que está acontecendo e onde estão e com quem está, Hum. aí sim funcionaria, né? Mas ele tem que ser uma ferramenta Uhum. dentro de um arcabouço Aham, aham, estruturado, tá certo? Por que aham, nós vamos usar isso? Por que nós nunca usamos e agora nós vamos passar a usar? aham. Tá certo? Nós não usamos ou porque, olha, ou a gente não sabia que isso existia, ou a gente sabia, mas não sabia usar, ou a Uhum, gente usa, mas não tira toda a potência dessa ferramenta. Então, uhum, sabe, tudo é importante você fazer um estudo para poder aplicar adequadamente. Pensa como um médico. uhum, Então, ele estuda lá 6 anos, ele é o básico do médico. uhum, Agora ele faz mais, sei lá, 3 anos de residência, então agora ele é um especialista. Agora ele faz alguma cirurgia específica de uma parte ABC, então ele é um super especialista, tá certo? Então, para chegar aqui no super especialista, ele teve uma jornada de aprendizado. Não adianta ele terminar o 6º ano e já querer fazer aquela cirurgia de meninge lá, né? Das pernas. Tem uma jornada. uhum, uhum, Agora eu inovei, porque além de eu ser esse cirurgião, eu vou criar agora um novo método. Pô, cara, então uhum, quanto não tem que estudar uhum, para poder avançar, tá certo? Ele chegou no limite do conhecimento A, B, C, agora ele tem que fazer prototipação para ver se essa técnica vai A ou B, mas é uma jornada de conhecimento, né? Senão você vai pegar e vai começar a usar A, B, C e resultado geralmente é prejuízo. Não vai? É uma ilusão achar que, vou fazer aqui um atalho, aham, sabe? A história mostra que atalhos, via de regra, são grandes prejuízos encobertos. uhum.
Você precisa ter um planejamento Uhum. claro e híbrido, porque parte pode ser com uma previsibilidade e parte ajustável ao longo da jornada. Então você precisa ter esse jogo de cintura para saber como você adapta. Eu tenho um norte ali, mas às vezes eu chego no meio do caminho, tem uma montanha ali. E aí? Eu planejei que ia ser uma reta. Então, Então, tem que fazer um ajuste. olha só esse ponto. Então, beleza. Então, agilidade não é só uma buzzword, Não. né? Tem um contexto por detrás. Aí, fazendo um gancho com o tema central do nosso papo, que são estratégias para conseguir fazer ascensão, imagina uma pessoa que está lá no trabalho, no dia a dia, e ele fica ouvindo diretoria falar de agilidade, todo mundo fala de agilidade. Ele vai buscar lá agilidade no Google, no ChatGPT, e tem um monte de coisa ali dentro, né? O que você sugere que seria importante para uma pessoa ter em seu repertório para conseguir lidar com essa situação? Alguém vai sentar para conversar, ele vai, não, tudo bem, agilidade tem esse recurso, tem essa ferramenta. O que será que seria importante ele ir atrás para ter um repertório sobre agilidade, para ficar por dentro desse assunto, cara? Bom, seria importante estudar sobre esse assunto em Uhum. algum local que possa oferecer a base, né, Uhum. teórica disso. E depois você precisa buscar uma aplicação prática para você realmente introjetar o conhecimento, tá Uhum. certo? Então é importante, se na sua organização, por exemplo, existam áreas que se aplica a ferramenta, então procure lá conhecer. Quem sabe você consegue dedicar um período para participar de um projeto, tá certo? Para você viver a experiência, porque é um mindset totalmente diferente de project management, tá certo? Uhum. Uhum. É uma outra configuração. Então você, além de ter estudado, você vai poder, caso seja possível, né, você participar de um projeto para você entender como é que aquilo funciona. Senão você fica no mundo teórico, né? Uhum. Ah, tem que ter o daily management, tem que ter o stand-up Tem que aprender meeting, Scrum, tem que aprender então, mas se ele Kanban. não aplica, Sim, sim. como é tão diferente, ele Uhum. fala, mas isso não faz sentido aqui. É porque às vezes Uhum. o negócio dele está no complicado e não no complexo. Se o grau de previsibilidade dele é X, como é que ele vai aplicar uma Não vai ferramenta entrar na diferente? cabeça. É difícil, É, tá de certo? fato, de Então é fato. importante ele conseguir participar de projetos que tenham características diferentes. Agora, ele pode sim aprender esse mindset após viver experiências e procurar adaptar Uhum. naquele lugar que ele está, que tem um certo grau de previsibilidade. Aí ele vai ampliando, né, a visão dele e vai procurando otimizar, né, as coisas. Então é importante, né, ele ter conhecimento. O mundo ideal, vamos jogar aqui, o mundo ideal é que ele tenha conhecimento de melhoria contínua, tem conhecimento de Lean, tem conhecimento de Project Management, tem conhecimento de Scrum, tem conhecimento de Design Thinking, de User Experience, comunicação não violenta, A, B, C, D, E, F. Boa. Como ele tem um arsenal, né, de ferramentas, de Uhum. recursos, aí ele consegue fazer manobras, tá certo? Agora, eu só conheço Lean, por exemplo. O Uhum. Lean é ótimo, Uhum. para dependendo da aplicação que você vai fazer. Uhum. Ah, não, eu quero usar Lean no caótico. Mas peraí, né? Eu vou precisar de certas coisas que esse mundo não tem. Uhum. Nada impede que você combine as coisas. Mas você precisa ter esse recurso, esse leque de conhecimento para saber, aqui cai melhor isso, aqui cai melhor aquilo, porque eu entendo onde é que o meu negócio está trafegando, então aqui é mais assim, aqui é mais assado. E é Uhum. sempre bom ter essa troca com outros colegas para escutar, puxa, aqui tem uma oportunidade, você pode usar isso aqui, outro ali. Porque cada empresa tem a sua característica, Uhum. tá certo? Você não consegue aplicar uma solução para todos os lugares ao mesmo tempo. E é bom mesmo que não, porque o centro não é a ferramenta, o Uhum. centro é o cliente. E aí você orbita as ferramentas para atender seu cliente.
E não a ferramenta tá fixa e o seu cliente que fica orbitando para atender a ferramenta. Não pode, entendeu? É É, isso. não é o fim, né? Não, É o então. meio, É né? É o claro. meio. E aí, algo que você tá dizendo e que eu concordo pra caramba é sobre o repertório. É construir repertório. Claro. E aí, quando você tem o repertório que possibilita que você aplique algo qual você é autor, Hum, que é o hibridismo, certo? Não tem como você aplicar, por exemplo, você não vai saber aplicar em qual momento aplicar Project Manager tradicional, hum. Waterfall, e em qual momento aplicar o Scrum, se você não conhecer os dois, É claro. né? Sim. Então, o carro-chefe é o repertório, de fato, né? Exatamente. Você buscar, né, essa, esse leque, né, de soluções, procurar trabalhar em projetos, né? Uhum, E a sua organização pode ser que tenha essas possibilidades para uhum, você viver uma experiência, para uhum, que então você, com o tempo, possa falar, olha, aqui eu posso mesclar isso com aquilo, uhum, aquilo com aquilo outro, trocar experiências com outros colegas que podem também estar fazendo isso. uhum. E aí você encontrar o jeito da empresa X de fazer o hibridismo, entendeu? Depende Porque totalmente do contexto. é claro, claro. Ó, e Paulo, o que eu comentei lá no início do episódio é que Hum, assim, isso que a gente tá falando de fomentar a soft skill, de buscar repertório, isso não é só para o indivíduo que quer fazer ali a ascensão, júnior, pleno, sênior, gerente e hum, diretor. Isso é para quem tem um negócio também. claro, Porque assim, eu vejo eu como empreendedor, quanto mais ferramentas eu tiver em mãos para resolver problema, porque ter um negócio ou trabalhar dentro de uma organização é resolver problema todo dia, claro. né? Sim, E quanto maior o seu repertório, mais apto você vai estar para resolver problemas, né? exatamente. E aí você trouxe uma palavrinha que parece que teve menos importância no meio de um monte de palavrinha que você trouxe de Scrum, Kanban, escutativa, comunicação não violenta, questões relacionadas à comunicação. E isso, gente, eu falo, é o que faz virar o jogo, né? Quando a gente fala, inclusive hoje à noite eu vou dar aula de comunicação, Oh, gestão que das bom. comunicações. E é muito interessante porque a gente vê que o problema dentro das organizações, dos projetos, do dia a dia do seu trabalho, independente se você trabalha dentro de uma organização, de uma corporação ou num comércio, o problema sempre vai vir com o nomezinho comunicação. Você não se expressou bem, até dentro de casa, né, Paulo? Claro, A minha claro. esposa fala: Ah, tô pronta pra sair. Eu falo: Bora sair. Falta colocar a sandália. Então, É um plano de comunicação, não é? Então, é que. assim, quando a gente fala em comunicação, você teria alguma dica, você que fez essa carreira, Hum, né, subiu essas hum. escadas, da importância, primeiro falar da importância da comunicação, da escutativa e do processo de comunicação. O quão importante isso é para uma ascensão, cara? Bom, é fundamental, né? Porque, então vamos separar um pouco as Aham. coisas aqui, né? Acho que é importante você começar com alguns fundamentos, entender o que é um objeto. Objeto pode ser um projeto, Uhum. pode ser um processo, pode ser esse copo, pode ser a criação de um produto. Esse é o objeto. A gente precisa conseguir explicar bem o que é esse objeto. Porque eu posso chegar para você e falar assim: pensa um carro. Pensa um carro, Fernando. Pensei. Pensou. Quantas portas tinha aquele carro? 4. A minha tinha duas. Que cor era o carro seu? Cinza. O meu era branco. E qual era a carroceria dele? Era sedã, Era esporte, aquele mais alto, uma uma van, SUV, tipo uma uma SUV. SUV? Bom, então o meu era esporte. Tá. Então, se um objeto simples, que é um carro, se você não der toda a definição dele, explicar sobre o que estamos falando, tá certo? Quando isso está definido, então eu falo, olha, o carro que eu vou falar é um carro que tem 4 metros de comprimento, ele tem, ele vai andar no Brasil, então o volante está do lado X, ele tem essa característica, ele tem que fazer tantos quilômetros por litro de gasolina, ele tem que...
ter emissão de tantos gramas de carbono, e etc, etc. Quando a gente define isso, agora começam as perspectivas. Eu sou engenheiro, eu vou olhar o carro, esse que nós definimos, sob uma certa perspectiva. Aí você, vamos Eu supor que leigo. não, vamos lá, você é um arquiteto. Tá bom. Aí você vai olhar pelo design, pela atratividade, pelas cores, por exemplo. E eu vou olhar mais pelo aspecto do motor, pela transmissão, pela potência. Você está entendendo? Eu estou falando do mesmo objeto, hein? E cada um de nós, no diálogo, eu estou muito mais voltado para aqueles aspectos. E você para outros aspectos. E aí, no final, qual é a percepção que eu tenho do carro? Ah, eu tenho que é potência. E você pode falar, puxa, para mim é uma beleza. Estética, design. E a gente está falando lá daqui. E chega no final, eu tô com uma outra percepção. Então é importante que na comunicação, principalmente no mundo que a gente vive, tem comunicação remota, híbrida, e às vezes pessoalmente, né? Deixar isso bem claro e compartilhar. Olha, nós vamos falar de um carro assim, assim, assado. Na minha perspectiva, eu vou trazer muito mais elementos da performance. E você vai falar, eu vou trazer mais elementos tal, legal. E nós vamos gerar aqui um conceito e uma percepção compartilhada. O que não precisa que eu aceite a sua. Eu respeito a sua. Mas agora, com esse carro definido XYZ, a gente tem que fazer uma venda de uma solução. Então nós temos que nos alinhar aqui. Porque senão eu vou trazer muito mais dados da performance e você da estética. Tá certo? Então nossa empresa vai fazer uma venda aqui. Então eu vou valorizar esse aspecto, você valoriza outro. Então não dá para combinar e para ver o que disso tudo chega no nosso objetivo. Então, primeiro é isso. Se a gente conseguir definir bem sobre o que estamos falando, trocar as perspectivas e compartilhar percepções. Quando isso está claro, aí a gente começa a trabalhar junto. Agora, não, eu não falo nada disso e vamos, vai, toca a boiada. O que você acha que vai sair, Fernando? Vai sair muito ruído. Eu fico imaginando assim, se a gente está em uma conversa e aí você está falando do carro e eu pouco faço comentários. Mais você fala do carro, mas eu não faço comentários, tudo bem. A probabilidade de eu não saber me comunicar dessa forma, a probabilidade de eu sair dessa reunião e chegar pro Matheus ali, que tá ajudando a gente hoje nessa gravação, e falar: Matheus, então, o Paulo falou de um carro assim, 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 e falar totalmente o inverso do que você disse, é altíssima. Exato. Porque não teve uma validação. Exatamente. Né? E aí, eu sei que você vai falar da escutativa, mas antecipando um pouco, a escutativa seria: Paulo, quando você falou do carro, o que você imaginou? Imaginei potência. Entendi. Se eu não fizer essa validação e eu for validando o meu entendimento e tentando entender o que você está pensando, muito provavelmente eu vou estar desalinhado. Exatamente. Muito provavelmente. Sim. E olha, e nós estamos muito bem um com o outro e sai ruído. Você está entendendo como é que é? É verdade. Não é que eu tenho nada contra você, nada. E você imagina então quando tem algum problema ainda. Nossa. Aí que é ruído mesmo. Aí Você que tá agrava entendendo? completamente. Exatamente. Então, por isso é muito importante ter essa escuta, mas sempre procurando definir claramente parâmetros que sejam comuns. Vai ter especificidade sua, vai ter a minha, que a gente tem que respeitar e valorizar, porque ao você trazer o aspecto do design, eu posso falar, puxa vida, mas tinha uma coisa aqui que eu não tinha percebido. Eu estou falando no campo virtuoso, tá certo? Virtuoso. Puxa, que interessante. Você sabe, isso é muito rico quando você troca de uma maneira ética, aberta, transparente, em prol daquele objetivo. Eu sempre achei que eu gostava muito de livro e que dificilmente alguém ia gostar mais de livro do que eu. Isso era um mito. Sério? Puxa vida, eu gosto de pegar. E um belo dia, estava conversando com um colega, né?
E ele falando de livro, eu comecei a escutar ele falando de livro. Não, porque a minha família tinha uma livraria, e eu era pequeno, a minha mãe me levava, eu ficava lá lendo dentro da livraria, e eu gostava do cheiro do livro, e isso aqui. Eu falei, nossa senhora, e eu que pensava que eu que gostava de livro. Mas você, quando percebe a perspectiva do outro, cuja família tinha uma livraria, né? Eu não, eu ia na biblioteca, né? Aham. Aí eu falei, nossa, mas no meu, A sua né, na crença. minha crença, eu falei, como pode alguém? Porque eu gostava, sabe? Eu gostava de ir à biblioteca, pegar livro e tal. Ele, então, ele sentia até o cheiro do livro num outro nível da sensibilidade, né? Aí você fala, nossa senhora. Mas se você não escuta o outro com atenção, né? Você fala, puxa vida. Você tem seus mitos, né? Aham, Certo? aham. Você nunca teve o contraponto, né? Então, quando você escuta, e está aberto a escutar, claro, Ah, né? Você sim. fala, puxa vida, olha quanta riqueza aqui de um detalhe. Agora, imagina quando a gente fala aqui não vou falar de carro e livro. Vamos falar de feedback. Vamos falar de percepção. Vamos falar aqui de empatia. Uhum, Aí começam. Eu não sei se você está falando a mesma coisa que você. E uhum. a gente tá achando que tá, né? Um acha que empatia é A, outro acha que é B, aí vai ler no fim, ninguém nem. Tá todo mundo equivocado ainda com o que é, né? Resiliência, né? Esse é outro mito que eu também queria comentar com você. Ah, Todo mundo fala em resiliência, né? aham. Tem que ser resiliente. Cara, ninguém quer que você seja resiliente. Quer que você seja antifrágil, Uhum, daquele conceito, né, do uhum. Taleb. E por quê? Porque ninguém quer que você sofra, né, uma pressão e volte para o mesmo lugar que você estava. Aham, Quer que você melhore. Só que a gente usa a palavra resiliência. aham. Só que a palavra resiliência quer dizer que apenas que ao você receber uma força, quando essa força parar, você volta para o O lugar estado. inicial. Exato, E exato. ninguém quer que você fique no estado Aham, inicial. Você aham, quer que você cresça. aham. Mas a gente usa essa De forma palavra. equivocada, né? Culturalmente. Entrou. Não, tem que ser resiliente. A última coisa que você quer é que seja resiliente. Aham, Mas aham. tudo bem, né? Como a gente combinou que resiliência é isso, Entrou então no é isso. consenso ali. Mas não é resiliente. É, Você quer evolução. fato, fato. Ninguém frágil, não Uhum, quer resiliente, quer que você seja antifrágil. uhum, Que é, ao receber uma força, você melhora, uhum, né? Você quer uhum. sempre melhor, só que você usa a palavra. Então, você vê, precisa fazer o combinado. A gente está num mundo extremamente acelerado, que as pessoas estão no drive, né? Uhum. Estão automático. E aí usa a palavra e vai e tá achando que é, chega no fim, eu fui para o norte, você foi para o sul. Por isso que é importante ter o gerenciamento visual, porque ele ajuda a mostrar, olha, não estamos indo no mesmo lugar, hein? É, Entendeu? desculpa. E é É, antigo, né? Gerenciamento sim, visual sim, é sim, antigo. sim. Não, interessante que quando a gente fala em gestão visual, tem até um tipo de ganho ou melhora em eficiência na discussão, Uhum, por exemplo. Quando a gente está discutindo sem ter nada visual, a gente consome muita energia do córtex pré-frontal, que uhum. demanda muito da gente conseguir imaginar, Imaginário. pensar e coisas do tipo. Quando tá ali na nossa frente, exposto, desenhado, rabiscado, a gente utiliza o occipital, que consome menos energia, é mais eficiente do que o córtex pré-frontal. Então a gente gasta mais energia nossa em cima de algo que a gente não vai precisar ficar imaginando, evocando memória, tentando imaginar. Inclusive, eu posso imaginar uma coisa e você outra. Claro. Porque aí a gente entra no campo da cognição. E a cognição é quando a gente é levado ao conhecimento com base na nossa experiência. Então, quando você pensa em algo, que nem a gente tava falando Hum. do carro, você vai pensar num carro porque seu histórico foi de É, engenheiro, é, você lidou com carro, você teve acesso a algum carro ou não, e eu tive outras experiências. Por isso, claro. cada um chegou a um conhecimento diferente. Então, eu aposto muito na ideia do visual management, com certeza, eu gosto muito disso.
Um exemplo, Paulo, que eu gosto de dar, para quem nunca. Para quem já ouviu falar de escutativa, mas não entende ainda muito bem como isso Hum, funciona, é assim, e as pessoas vão se identificar com certeza. É assim, eu vou conversar com alguém, né, com a minha vizinha, aí eu falo, então, Cris, eu bati o carro hoje de manhã. Aí a Cris vai falar assim, putz, mas o meu tio bateu o carro ontem. Meu tio bateu o carro, você não sabe. Nossa, que dor de cabeça que ele teve. Ele passou mal, ele teve que ir pro hospital. E nossa, meu tio já passou por cada uma. Mas a minha prima, quando bateu. Isso é uma escuta nada ativa, né? E a escuta ativa seria: ó, bati o carro de manhã. Aí ela fala assim: nossa, e como que você se sentiu quando aconteceu? Como é que foi o momento? me descreva Me como foi. descreva. O que O que aconteceu aconteceu? para ter gerado Você está isso? disposto a ouvir o outro. E hoje a gente vive na economia da atenção. E a atenção está cada vez mais escassa. Então, Paulo, quando eu sento para conversar com alguém e esse alguém está aqui, isso que a gente está Hum, fazendo é algo muito legal, muito, inclusive muito grato de novo por você estar aqui comigo, porque não tem nada mais importante do que a gente dar do nosso tempo para alguém, né? Então, a escutativa é você abrir mão sim. de você ficar falando e expondo suas dores e ouvir o outro. Sim, Então, eu acho a e sem escutativa sem julgamentos. julgar, de forma E é genuína. difícil, É difícil, é difícil. porque você diariamente faz julgamentos. É verdade. Então você precisa, novamente, aquela palavra, de assenhorar-se da situação Uhum. e perceber que nesse momento você precisa ouvir sem julgamento. Porque o seu drive é já julgar. Ah, sabe, bateu. Ah, porque foi, né, ele foi imprudente. Já julga. Ah, mas foi o outro que bateu. Eu tava parado no sinal, mas você já Você tava julgar? parado onde? É, mas tava mesmo. Sabe? Então, é importante. Alguém pode falar, mas isso é muito mecânico. Não é que é mecânico, é a forma de você poder entender o que aconteceu. Claro, Então tem claro. um procedimento, tem uma etiqueta para Uhum. conseguir entender isso que você está falando. É ouvir sem julgar. Nesse momento, então, o Fernando quer explicar como foi a batida lá, o acidente. Uhum. Então peraí. Fala, Fernando. Uhum. Então requer mesmo uma mudança. Eu não estou aqui, então É julgando. verdade. Então, isso é treinamento, Fernando. Uhum. Você precisa saber que quando alguém, por exemplo, agora para a vida nossa aqui do trabalho, né? Então vou expor um projeto. Então eu vou ouvir a exposição. Quais foram os pontos positivos desse projeto? Quais foram os pontos negativos desse projeto? O que faltou a gente considerar para que não tivesse esse resultado, né? Uhum. A ou B ou C. Então, quais foram os pressupostos? Então, aí você vai escutando e entendendo. Aí você pode fazer as suas perguntas, tá certo? Uhum. Depois que você recebeu as informações. Então você já sai julgando, né? Ah, não deu certo porque você não falou comigo. Né? Ah, se tivesse falado comigo, né? Então, E o ego então fica também nessa porque, situação, tá né? vendo? Deixou na mão dele, né? Não Aham. deu certo. Aham. Então, não é essa postura de um profissional realmente estar querendo ascensão, Claro, tá certo? claro. A postura é: vou ouvi-lo, vou fazer observações, mas depois que você terminou. Uhum. Então você me detalha como é que foi? Foi no primeiro minuto? Depois? Como foi isso aqui? Tá certo? Aí você vai fazendo perguntas, Uhum. sem julgar. Aí, na Uhum. medida em que você vai construindo a retrospectiva do fenômeno, fala, bom, então é isso. Então, como podemos evitar na próxima? Porque se já foi, já bateu, já foi. Então, Uhum. o que nós teríamos que ter levado em consideração para não ter isso? Então, eu preciso de um carro que tenha um tipo de iluminação A, B e C, porque nós vamos andar num lugar que tem muita serração. Uhum. Então ali chove muito, então eu preciso ter uma qualidade do pneu. Eu não posso esperar a vida dele chegar até na metade, porque lá chove muito, eu preciso ter sempre pneu novo. Então são outras considerações Uhum. para poder modelar adequadamente e poder performar e não ter acidente. Uhum. Então Mas são. você viu, você focado em resolução do problema, né?
É, O né? foco é resolver o problema. É, claro. Né? Eu preciso entender qual é o objeto. Claro. Preciso entender o objeto. Objeto, O boa. objeto foi o Boa. fenômeno da batida. É esse o Uhum, objeto. Então, uhum, foi um carro, foi sozinho, foi num poste, foi num choque, como foi, uhum. né? Sobre quais circunstâncias, como estava o tempo. Você tá levando. Senão eu já saio julgando. Ah, tá vendo? Deixa o Fernando pegar o carro, bate. Ó, o problema foi o cara que tava pilotando. É, cara. Pronto. Se fosse eu, não ia bater, né? Que legal, cara. Ó, algo que a gente escuta bastante é que para acender, a gente falou um pouco disso há uns Hum, minutos atrás. Tem que saber fazer política, hum, né? Tem que ser político. Até onde vai, não sei sua resposta, tá? hum. Mas até onde vai, é, até onde vale a pena ir fazendo política para conseguir ascender? Bom, Fernando, eu gosto muito do tema da sustentabilidade. Uhum, Se você olhar a política sobre o aspecto positivo, onde política temos aqui alianças, transparência. Se você está falando desse tipo de política, eu falo, tem que ter mesmo. Agora, se você está falando para mim, não, política aqui é conchavo, uhum, acertos. Vamos deixar quieto porque ele é do time. uhum, Eu acho que isso daqui não é sustentável, Fernando. Não é uhum, sustentável. Porque os ciclos estão cada vez mais curtos, tá certo? De novo, eu não estou no século XX, que eu tinha tempo, porque, no meio do processo a coisa se ajusta, vai dar um jeitinho. Não, agora é tudo pá, curto. Não é sustentável isso. uhum, O que também não quer dizer que eu tenho que ser a ferro e fogo. O que eu tenho sim é procurar o que está acontecendo, tá certo? Se houve um desvio, como nós podemos trabalhar melhor juntos, tá certo? Para poder evitar esses desvios, uhum, tá certo? Então, acho que em time a gente vai conseguir fazer algo melhor. Porque você isoladamente fez A ou B, não funcionou. Então vamos lá, tá certo? Então, eu penso que quando a gente fala em sustentabilidade, porque é resultados sustentáveis. Não uhum, adianta nada, eu vou lá, eu dei resultado no primeiro ano, depois não saiu. Chegar num lugar e dar resultado no primeiro ano é a coisa mais fácil que tem. É só parar de fazer manutenção na fábrica e vai dar resultado, certo? Só que aí no segundo ano. Eu tenho que fazer manutenção preditiva, preventiva. Aí eu paro de fazer. Pronto, vai dar resultado. Não vai Uhum, gastar. uhum, uhum, Só que depois é uma bomba que você está jogando para frente. Então, quando se fala em resultado sustentável, é importante ter política. Política do quê? De alinhamento, tá certo? De transparência, tá certo? Das alianças. Porque quando você está bem situado dentro da organização, os seus próprios pares vão falar, puxa, olha, aqui tem um ponto aqui, cuidado aqui, hein? Você está indo por aqui, tem ali. Porque se é um organismo vivo, esse colega, não é nem dele a responsabilidade, mas o alerta dele, porque depois a organização não vai performar, uhum, tá certo? uhum. Então, quando você tem uma política de transparência, de diálogo, segurança psicológica para se manifestar, Boa. então é importante, porque às vezes, como são perspectivas diferentes, você está indo nesse caminho e eu posso falar, ô Fernando, cuidado, hein? Eu já fui por aqui, aqui tem um buraco, hein? Ah, mas eu já fui lá e não teve. Mas você foi quando? Uhum, Ah, foi o ano passado. Eu falei, mas eu fui no mês passado. uhum, Então são alertas, tá certo? Então isso é importante você ter. Agora, se você está dentro de uma comunidade ética, né, de construção, aí os colegas vão, porque, sabe, é ilusório achar que, não, só esse aqui vai se ferrar. uhum, Ele vai se uhum, ferrar lá. Sabe? É aquela história, tem um furo no barco. Ah, não, o furo tá do lado dele. Tá certo? Ou seja, o barco vai afundar. O que vai acontecer é que ele vai afundar primeiro, mas eu também vou. Não, mas então isso que é importante a gente entender, contextualizar. Que política é essa que você está falando? Sim, Tá sim. certo? E ela é positiva porque o ser humano é um ser político, tá certo? Então,
Mas dentro do viés virtuoso nós estamos falando. Claro. Porque nós estamos falando de sustentabilidade, Claro. tá certo? Então, dentro disso é importante ter as boas alianças, os bons pares nos alertando e um alertando o outro dentro de uma abordagem construtiva, né? Não pejorativa, né? Negativa. Isso não faz sentido, tá Uhum. certo? Porque no final, o OKR da organização é ela crescer. E ela só cresce se todo mundo estiver indo para lá. Tá certo? Mas olha, a palavra política, o que eu entendo, Hum, que vai variar dependendo de onde você está. hum, Se você está dentro de uma organização que tem uma base de valores que promovem colaboração, sim, promovem uma competição saudável, sim. né? E uma base de valores que vai fomentar esse viés político positivo, beleza. Já vi clientes por onde a gente passou que o viés político ali dentro não era legal. O clima organizacional era ruim, as pessoas passavam a perna uns nos outros e coisa do tipo. E aí a sugestão que eu dou para quem tá ouvindo a gente, se você estiver num lugar deste que não condiz com os valores que você quer É, praticar, tá na hora de você sair. claro, Você claro, sai, claro, porque senão adoece. claro. E lá no início, Paulo, você estava falando, tem que ter valores, e onde você está, tem que ter os mesmos valores. Que você citou ali o livro do Jack Jack Welch. Welch. Se Jack Welch. você tiver num lugar que não condiz com os valores que você tem, o resultado é um só. Você vai adoecer. É, claro. Vai adoecer, Sim, né? sim. E tá tudo bem você ir para outro lugar e falar, pô, mas e as outras pessoas que estão ali estão bem? Tudo bem, mas é o valor delas que Dela, está aqui claro. condiz com a organização onde elas estão. Exatamente. Então isso tem que estar muito bem alinhado. Sim. E aí, Paulo, pra gente ir pros minutos Hum, finais, eu vou trazer algumas coisas que você comentou, hum, tá? E aí você me diz o que tá faltando, porque eu quero que quem está ouvindo a gente consiga ter ali, pelo menos uma lição de casa sobre o que fazer pra conseguir fazer essa escadinha e um dia se tornar um diretor, como hum. sempre quis, ou coisa do tipo, tá? Então vamos lá. A gente falou de valor, né? Então, base é os valores que eu tenho condiz com os valores de onde eu estou? Eu acho que isso aí é fundamental. Certo. Essa reflexão às vezes dói. Uma vez eu tava num cliente, Paulo, eu Hum, fiz um exercício da ilha. hum. Não sei se você já viu essa história. O exercício da ilha é: você tem que levar pra ilha Ah, pessoas que você gosta certo. e você tem que dizer quais pessoas que você não levaria de jeito nenhum pra passar 5 anos com você na ilha. Sim. E aí, as pessoas que você gosta são os valores que você pratica, que estão ali implícitos naquelas pessoas. Ah, eu levo minha mãe. Você é mais família. Ah, eu levo um cozinheiro. Você quer segurança, né? Então, e quem você não leva é o inverso dos valores que você tem, né? Então, os valores é muito importante. Legal. Outra coisa, repertório. Né? Você falou, ó, tem que conhecer ali as ferramentas, tem que conhecer as práticas para você, dependendo do contexto, utilizar uma ou outra. Que aí cai na ideia do hibridismo, que é o que você escreveu a respeito. E aí, quando a gente chega em comunicação, cara, vamos pegar o objeto, vamos ver se a gente tá falando do mesmo objeto. Eu quero te escutar, fale desse objeto, eu vou falar o que eu acho desse objeto também, e a gente vai se alinhar, certo? Sim, Essa é a base aí para você conseguir ter uma sim, comunicação sim. minimamente eficiente e eficaz. Eu te diria aqui estude sobre comunicação não violenta, Boa. porque ela é fantástica para te ajudar a aprimorar a sua comunicação, principalmente nesse contexto que a gente vive. Ora é remoto, ora às vezes é híbrido, porque a gente podia estar aqui, ter um outro fora, e às vezes a gente Ah, até esquece que o outro tá fora, porque ele não está aqui, se perde. Ele te ajuda, né, a você atentar que você está num outro ambiente. Você não pode ficar no drive direto. uhum. Então é importante. Então a comunicação violenta, ela é ótima para isso, tá certo? Legal. É muito valiosa para te ajudar a melhorar dentro desse parâmetro, sabe? Que é Que a é tal da fundamental. CNV, né? CNV, Legal, legal, do legal. Rosenberg lá. Do Rosenberg. Legal, legal. E aí, saber articular politicamente com base nos seus valores, Sim. né? E aí, com tudo isso aqui, Hum. tem mais algo que você acha importante colocar aqui para que o indivíduo consiga fazer uma ascensão? Ou aquela pessoa que tem um negócio conseguir fazer mais resultados no seu negócio? Sabe, eu acho que você está me remetendo assim a construir
Uma fórmula. Pavimentar essa estrada Aham. que você quer. Acho que essa estrada precisa ser pavimentada claramente com ética. Tá. Ou seja, quando você pega... E onde ética, bem sinteticamente, é você promover o bem-estar comum. Tá certo? Bem simples, para não ficar precisando de fazer muito livro aqui para falar sobre isso. Promover o bem-estar comum. Tá certo? Quando você conseguir construir e pavimentar com ética, você vai conseguir trazer mais transparência, porque são seus valores, né? Você fala, poxa, é isso que eu escuto aqui. Você ter tolerância para entender o outro, tá certo? Entender que o mundo está super acelerado, mas nem todo mundo está fasado com esse mundo acelerado. Você tem que conseguir ter essa tolerância para trazer mais pessoas para esse ambiente virtuoso. Entender que o seu discurso precisa atingir várias gerações, vários canais, várias maturidades. E você está falando uma coisa só aqui. Então, por isso que é importante ampliar o seu repertório. Porque ao ampliar, você vai pegar mais pessoas. Porque tem o jovem, tem o maduro, tem o sênior, né? Maturidade, tempo de casa, experiência, são muitos fatores que tem. Então é importante você criar uma base sólida nesse sentido e viver aquilo que você está falando, tá certo? E explicar, porque certas horas, a despeito do melhor caminho aparentemente ser esse, você tem que ir um pouco para cá. E explicar por quê que tem que ir muito para cá. Sabe? Às vezes ele fala, olha, a melhor solução que tem aqui é a gente trocar tudo isso aqui. Eu falei, é verdade, só que eu não tenho verba para fazer isso. Eu vou ter que andar por esse caminho, certo? Vai ter problema de percurso? Mas eu não tenho o recurso para fazer isso. Então é importante você conseguir explicar para as pessoas, porque, olha, a melhor solução era a gente trocar tudo aqui, né? É verdade, só que eu não tenho para fazer isso. Que bom que você, se você conseguir sempre poder explicar para as pessoas, mas às vezes você não pode explicar tudo. Então você fala, aqui eu não vou poder explicar. Tem que ser honesto e dizer, aqui eu não posso, porque pode ser que tenha um contrato que eu não posso de Claro. abertura. Então, por que a gente não está fazendo, ou a gente está investindo nessa fábrica e não está investindo naquela? Porque talvez é porque eu vou continuar com essa e não vai continuar naquela, vou fechar aquela, mas tem questões que envolvem que eu não posso falar. Então, sabe, tem muitas variantes. Mas eu acho que é importante, sempre que possível, você ser honesto e falar, tá certo? Explicar. As pessoas não. As pessoas que estão no mundo do conhecimento, elas não gostam de fazer o quê? Elas gostam de entender o porquê Boa. e, e conseguir conectar o porquê com o quê por meio do como, né? Então é importante, poxa, isso aqui nós vamos fazer por causa disso, disso, disso. Nós vamos fazer isso por meio das ferramentas A, B e C. Sabe, é tão simples. Você explica para a pessoa, tá certo? Primeiro que ao você explicar e não atender às vezes o que ela quer, ela não se frustra, porque ela entendeu o porquê, tá certo? Ela entende. Puxa, já dei 5 ideias, ele nunca fez a minha ideia. Se ele tivesse explicado, eu vou fazer a 6ª ideia, a 7ª, porque ele explicou por que ele não pode fazer aquela ideia. Não só deu um não. É claro, sabe, o não é não. Não, me explica. Sabe, cada vez mais a gente tem que explicar mais. Tá certo? Tem que explicar, porque senão as pessoas não entendem. E se ela não entende, ela pode até fazer para te agradar. Mas por dentro ela tá, puxa vida. Sofrendo. Pô. Então... E Paulo, uma coisa que você tá falando de ter que explicar cada vez mais, o que eu penso, né? Do ponto de vista de talvez evolução social. Na década de 80, 90, no século passado, né? Século 20, as pessoas tinham um nível educacional mais baixo também. Elas tinham a instrução de entrar na fábrica e bater o martelo. Dos anos 2000 para cá,
a gente teve mais gente tendo acesso à educação. A gente teve as redes sociais, na qual a pessoa, por mais anônima que ela seja, ela escreve alguma coisa numa rede social, Sim, as pessoas trocam ideia com ela. Então ela passa a ter mais interação com a sociedade. Ela entende que ela tem o poder de dar a opinião dela. claro. Então, se ela está exercendo essa atitude frente à sociedade, e no ambiente de trabalho não vai ser diferente, Claro, né? Porque é um reflexo. Então, eu também concordo com você. Cada vez mais a gente tem que explicar mais. Porque as pessoas estão é, interagindo, as pessoas querem saber, não é? claro, claro. Porque Entendo. senão vive numa frustração. Ah, o É. Paulo me falou aquilo, eu tenho que abaixar a cabeça e fazer? Não, eu quero te ouvir. Nossa, coisa mais legal Hum, isso, né, cara? claro. E explicar. E E explicar. nem sempre vai dar certo o que você Claro, quer, porque claro, não tem. E às vezes são escolhas e consequências. claro, claro. Certo? Eu tenho um recurso X, vamos fazer garrafa e vamos fazer copo. Cara, só dá para fazer garrafa, Sim. né? Mas você não concorda, Paulo, que é uma experiência diferente? Sim, Paulo fala, não, é garrafa. Eu saio chateado. não entendi por quê. Agora, se o Paulo fala, ó, é garrafa, porque isso, O meu momento é Deus. garrafa, estão comprando garrafa, não estão comprando copo. Exato. É isso. Exatamente. E aí É cria isso. conexão. Dá pra ver o porquê você tem facilidade de criar conexão, né, seu Paulo? Quem sabe? Paulo, muito obrigado por você ter vindo. Foi muito, muito massa. Fiz várias anotações. Inclusive, desse nosso episódio, eu vou pedir pra gerarem um mind map. Vai estar no link lá na descrição do episódio, o pessoal clicar, poder ver o mind map da discussão, tá? Certo, legal. Fala aí pro pessoal suas redes, como as pessoas podem te encontrar. Eu penso que a melhor para esse fim seria o LinkedIn mesmo, Tá. porque eu tô lá E procuram ativo. como? Paulo Botelho. Paulo Botelho mesmo. Tá lá, simples. Que Vai legal. lá e podemos interagir por lá e Legal. muito bom. Eu Legal. gosto muito do diálogo, né? Nossa, Então demais. sempre vai ser, né? Eu tô aqui porque um dia nós conversamos lá no LinkedIn mesmo, Ó, a né, resenha Fernando? funcionou. Funcionou. Foi muito bom. Então, Fernando, muito obrigado. Eu que agradeço, É um cara. privilégio Que legal. poder estar aqui com você. É praticamente, né, surreal, né? Que se um Surreal. dia nós nem nos conhecíamos, não precisamos de nenhum intermediário. Você mandou uma mensagem, respondemos, participamos de aula junto e estamos aqui, Muito o que é muito bom. O que mostra que as redes distribuídas são ótimas para fazer boas conexões. Com certeza, com Então, certeza. muito obrigado, viu? Eu E que foi um prazer agradeço. estar aqui com todos vocês. Muito obrigado. E para me encontrar nas redes, Instagram, @Veronese1, e no YouTube, Fernando Veronese, e no LinkedIn também, Fernando Veronese, e aqui também, né, todas as quintas-feiras, conversando com algum colega, e nas segundas-feiras, os causos corporativos. Não deixa de avaliar, vai lá, coloca 5 estrelinhas, compartilha com os colegas, amigos, familiares que podem, de alguma forma, levar algum aprendizado nessa nossa conversa. Eu te vejo quando? Te vejo no próximo episódio. Valeu! Podcast.